Eu venho à tribuna do Senado para tratar, obviamente, do Mais Médico. Mas antes, queria também registrar meu contentamento. Falei ontem aqui e, ao mesmo tempo, como fez o colega senador Suplicy, registrar aqui meus cumprimentos à presidenta Dilma pelo resultado do leilão que nós tivemos ontem e também pelo pronunciamento que a presidenta fez para todo o povo brasileiro depois do evento do leilão de Libra. É óbvio que é algo que pode sim mudar a história do nosso povo, do nosso país. É o início de uma nova era, usando combustível fóssil, óbvio. Mas como bem disse hoje a presidenta Dilma, e é bom que todos atentem para essa frase, com todo o arranjo feito, sistema de partilha, uma inovação do país que estudou todos os modelos aplicados no mundo na busca de fazer valer os interesses do país e de seus cidadãos. Eu ontem dei entrevista e um jornalista me falava, mas o leilão de Libra não foi tão bom para as empresas. Eu falei, ótimo. Ele não foi tão bom para as empresas porque ele foi muito bom para o Estado brasileiro, para o cidadão brasileiro. E a presidenta Dilma usou uma frase que certamente vai ficar para a história. Ela disse, no discurso de hoje, no Mais Médico, nós vamos transformar óleo gerado pela natureza em saúde e educação. O senador Mazarildo estava lá e ouviu. É isso que o modelo de partilha, que está longe de ser privatização, aliás, é a presença forte do Estado para que se tenha um adequado aproveitamento em parceria com a iniciativa privada. Duas grandes empresas internacionais, duas gigantes da área de energia, estão lá. Duas empresas chinesas e a nossa Petrobras. Mas, senhora presidenta, caros colegas, eu queria fazer um registro aqui, nessa tribuna, porque acho que esse é o tipo de assunto que nós devemos debater, refletir sobre ele. Eu tenho trazido, eu sou um leitor do jornal Folha de São Paulo. Gosto, de muito tempo. Claro que em alguns períodos eu me vejo criticando, mas é um jornal feito com independência, com profissionais talentosos e competentes. Mas dois episódios chamaram a atenção nessa última semana de todo o Brasil e foram destaques na Folha de São Paulo. Especialmente foram destaques, e aí eu queria começar cumprimentando o próprio jornal por ter um eficiente sistema de ombudsman. E a Suzana Singer, ela traz os dois episódios. Um diz respeito a um erro que o próprio jornal assumiu e ninguém, eu acho que tem dúvida que não foi intencional. Que foi o fato de, no domingo, o jornal informou que, em um cenário sem a candidatura de Marina Silva, a maioria dos votos iria para a presidenta Dilma. Ora, a Folha tem um instituto de pesquisa, o Datafolha, com grande credibilidade, e eu até hoje me pergunto, eu gosto muito de ler pesquisa, como é que o instituto e o jornal, que são parte um do outro, cometem um erro desse. E aí depois o jornal teve que sair dizendo que foi um erro, que a maioria dos votos, caso Marina Silva não fosse candidata, iriam para Eduardo Campos. O jornal assumiu o erro, assumiu o engano, e esse tema, obviamente, foi esclarecido, só ficou o questionamento de como é que se comete uma falha desse tamanho. Mas o outro erro do jornal, eu acho que precisa ser assumido pelo jornal. Diz respeito a manchetes que dizem: Dilma aumenta
viagens pelo país e entrega a casa sem luz. Como um jornal com a credibilidade da Folha de São Paulo entra nessa? A ombudsman da Folha diz: a Folha acusou a presidenta Dilma de entregar casas sem água, sem luz no interior da Bahia. O jornal mostrou na quarta-feira que parte das moradias inauguradas em Vitória da Conquista, no programa Minha Casa Minha Vida, estavam no escuro e a seco. Os moradores usavam velas à noite e enchiam baldes nas casas dos vizinhos. A ombudsman da Folha diz: bastava ler o outro lado. Na mesma matéria tinha lá pequenininho o outro lado, que dizia o seguinte: o outro lado, uma posição do nosso governo, do Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades explicou que as casas foram entregues com as instalações elétricas e hidráulicas e que cabia ao beneficiário do programa pedir a ligação dos serviços às empresas de distribuição do Estado. Acontece o mesmo com quem compra um imóvel, sem a ajuda do governo federal. Todos nós sabemos que é assim que funciona, senador Mozarino. Você aluga uma casa ou compra uma casa, depois você tem que pedir a ligação em seu nome. A Folha de São Paulo fez disso uma manchete. Eu mesmo gosto muito de ouvir rádio, ouço muito a CBN e a Rádio Senado, adoro música, mas na função que eu estou, eu tenho que estar sempre atento ao noticiário e faço isso acompanhando. Eu vi a Chincalhes, eu vi a CBN reproduzindo com razão uma notícia que saiu na capa de um dos maiores jornais do país. E quantos brasileiros e brasileiras falaram: a presidenta Dilma é uma irresponsável, está fazendo campanha. Nós ouvimos discursos aqui nessa tribuna do Senado, senadores cobrando, xingando o nosso governo por estar entregando casa sem água, sem luz e sem esgoto. O problema é que era uma mentira. O problema, quantos vão vir na tribuna pedir desculpa por ter passado uma versão falsa para o cidadão brasileiro? Os jornalistas que citaram na CBN, nas milhares de rádios desse país, reproduziram a Folha de São Paulo, vão falar com a mesma intensidade, com o mesmo espaço, que a presidenta Dilma não é irresponsável. Se tem, a presidenta Dilma tem muitos defeitos. Para alguns, são defeitos. Alguns daqueles que ela tem, que para mim são qualidades. É rigorosa. Não aceita esse tipo de coisa. Não permite que um auxiliar faça. Meus amigos, é duro. Porque quando você espalha uma notícia falsa, é como você abrir um travesseiro de penas no vento. Não tem quem traga de volta o que compõe o travesseiro. Foi isso que aconteceu com essa história da presidenta Dilma estar entregando casa sem... Logo, ela, como disse o presidente Lula, uma espécie de mãe do PAC, uma pessoa que cuidou com o presidente Lula para que quem não tem casa, ela quantas vezes emocionou a todos nós falando como mãe, como avó, de que a casa é o centro de uma família. Nos Estados Unidos, uma pessoa para adquirir uma casa demora 20 anos pagando. No Brasil, mais de 2 milhões de famílias já estão com suas casas, só nesse período de governo de Lula e Dilma. Então eu queria dizer que cumprimento a Folha por ter um ombudsman, que todo jornal deveria ter. Cumprimento a Folha por debater seus próprios erros. Mas acho que foi um erro gravíssimo. Trago aqui erro ou má-fé da Folha. A justiça vai decidir. Aqui quem está nessa fotografia é o conjunto habitacional que foi escondido, foi inaugurado pela presidência e foi escondido. Apareceu uma casa à luz de vela. E está aqui também a funcionária pública Fabiana Oliveira Lira. E ela é a moça que foi colocada como a que recebeu uma casa sem água, sem luz e sem esgoto. E eu reproduzo aqui o que ela fala. Quando eu recebi a chave da casa no dia 9 de outubro, eu em seguida dei entrada no pedido
da luz e da água. Eles me disseram que eu tinha prazo de 5 dias úteis para efetivar a ligação. Eles precisavam disso. Quando o entrevistador, no caso o jornalista, apareceu na minha casa, a luz não estava ligada, mas ainda estava no prazo, diz a funcionária. E isso virou uma gravíssima acusação, tentando macular a imagem da presidenta Dilma. Eu queria ainda pôr aqui o fechamento do que escreve a Suzana Singer. Diz ela, a redação informa que as casas foram, a redação da Folha de São Paulo, entregues sem água, sem luz. A informação de que as casas foram entregues sem água e sem luz é relevante por mostrar a pressa com que o governo tem organizado essas inaugurações por motivos, obviamente, eleitorais. O objetivo da reportagem era mostrar isso e não culpar a presidenta pela falta de água e luz, diz a editoria Poder da Folha. Olha o que é que fala a ombudsman. Se era assim, por que o título? Dilma multiplica viagens e entrega casas sem luz e água. A própria ombudsman da Folha coloca. Em plena campanha, alguém duvida que já começou, é preciso ser mais que rigoroso com as denúncias envolvendo qualquer um dos candidatos. Do contrário, o jornal estará apenas fornecendo matéria-prima para os programas eleitorais de 2014. Então, senhora presidente, eu queria só uma compreensão de Vossa Excelência, feito esse posicionamento. Eu queria aqui dizer que participei hoje de um dos atos mais importantes na minha vida pública. Do lado do meu irmão, governador e médico Tião Viana, queria cumprimentar o senador Mozarildo, relator dessa matéria, o senador João Alberto, que presidiu a comissão, os líderes, todos que se empenharam, a chefe da Casa Civil, Gleice Hoffmann, a Ideli Salvati, ministro da Articulação, e de maneira muito especial, o ministro Aloysio Mercadante e o extraordinário colega, companheiro que eu tenho orgulho de ter no PT, Alexandre Padilha, ministro da Saúde. Foi fantástica a apresentação. Lá estava o médico cubano Juan Delgado. E a presidenta Dilma abriu seu discurso pedindo desculpas em nome de todos os brasileiros ao doutor Juan Delgado, médico cubano que quando desceu no aeroporto de Fortaleza para nos ajudar a enfrentar esse problema de décadas no Brasil, que é a falta de médico, ele foi agredido do ponto de vista verbal, vaiado e entrou num verdadeiro corredor polonês. Hoje ele foi ovacionado. O senador João Alberto, que estava lá, e eu já acabei de cumprimentar Vossa Excelência pelo trabalho que foi reconhecido por todos lá. E, de certa forma, nós também, porque ajudamos a aprovar esse projeto que é tão importante. Queria dizer que o projeto Mais Médico não é um projeto eleitoreiro, estava sendo trabalhado antes das manifestações, mas as manifestações estão sendo atendidas. Porque a presidenta Dilma, inclusive, falava, qualquer pesquisa que se faça nesse país, em qualquer cidade, em qualquer estado, está sempre entre os 3 mais graves problemas apontados pela população, a questão da falta de médico. E não é sem razão. O Canadá tem 2 médicos por cada 100 mil habitantes. Para cada 1.000 habitantes. O Reino Unido, 2,7. Argentina, 3,2. Uruguai, 3,7. Portugal, 3,9. A Espanha, 4. Cuba, 6,7. E o Brasil tem pouco mais de 1 médico para cada 1.000 habitantes. Como é que vamos resolver isso? De uma maneira corporativa? E onde estão os médicos brasileiros? Concentrados nas grandes cidades. Estou concluindo, senhora presidenta. Concentrado nas grandes cidades. Especialistas. E aí, eu conto aqui rapidamente, recebi uma ligação do então nomeado de Felipe, secretário de Saúde de São Paulo. Jorge Viana, você trabalhou na Elibraz, sabe, entende dessas coisas, a prefeitura está pensando em contratar helicópteros em São Paulo para poder levar médico do centro de São Paulo para os centros de saúde da periferia. De helicóptero. Porque o médico não quer ir. Ou as condições também não são as adequadas. Tem médico faltando no Brasil. E agora a presidenta Dilma lança um programa extraordinário, que recebeu importantes modificações aqui, e que certamente vai mudar a história do Brasil, garantindo médico para os mais pobres. Médico não é tudo. Mas também não dá para a gente melhorar a situação da saúde sem esses profissionais.
O programa não é contra os médicos brasileiros, é junto com os médicos brasileiros. Não tem nenhum sentido. Ele vai mexer em toda a estrutura, na formação desses profissionais. O governador Tião Viana já está implementando. No Acre, nós vamos receber mais de 200, em torno de 200 novos médicos. E o sonho nosso, de todos terem acesso a um contato com o médico, vai se tornar realidade desse país. Então, eu concluo, senadora Ângela Portela, agradecendo a tolerância e dizendo que esse programa Mais Médico tem um defeito. É que ele só está sendo implementado agora. Esse é o defeito. Todos os países do mundo foram atrás de médicos em outros países para poder resolver seus problemas. A Inglaterra tem mais de 30% dos médicos de outras nacionalidades. O Brasil precisa dar atenção para a nossa juventude. Multiplicar o número de vagas nas universidades de medicina. O ministro Aloysio Mercadante falou isso hoje. O ministro Alexandre Padilha também apontou esse caminho. Então, eu concluo parabenizando a presidenta Dilma e antes só com muito respeito e cumprimentando o senador Mozarildo, que foi relator dessa matéria, que muda a história da saúde no Brasil. Sem dúvida, porque agora o SUS, que é um serviço universal de saúde, mesmo sem a CPMF, mesmo sem os recursos que foram tirados nesse Congresso, agora vai ser uma realidade, principalmente para os mais pobres. Senador Mozarildo. Senador Jorge Viana, quero só me aliar, me somar ao pronunciamento de Vossa Excelência, e como o relator revisor, eu usei exatamente, digamos assim, minha formação de médico há 44 anos atrás, e como disse Vossa Excelência, desde aquele tempo a carência de um programa desse já existia, porque realmente a forma como vinha conduzindo, tanto por parte do governo, e digo também, tanto por parte das entidades médicas, jamais se resolveria esse problema. Então, eu tenho dito para alguns colegas que esse programa agora implantado, e já melhorado aqui, inclusive com a questão do prazo para fazer o revalida, da previsão do governo em 5 anos construir, reformar e equipar as unidades de saúde e também criando certos rigores para o funcionamento e criação e funcionamento de curso de medicina. Então, acho que foi um grande passo e eu dou esse testemunho aqui não só por ter sido o relator revisor, mas principalmente pela minha experiência que tive de participar espontaneamente de um programa Mais Médico quando eu me formei há 44 anos atrás. Muito obrigado mais uma vez, parabéns. E digo, quando o governador, com a ajuda do então senador Tião Viana, levamos a Faculdade de Medicina para dentro da Universidade Federal do Acre. Foi um dos atos mais importantes que eu fiz no governo. Levamos residência médica, formamos mais de 50 profissionais do Acre em mestrado e doutorado. E agora, se Deus quiser, com trabalho, vamos ampliar, dobrar o número de vagas na nossa universidade, levando inclusive até Cruzeiro do Sul. Essa é uma decisão também do governador Tião Viana, que é médico, que tanto batalha pela saúde e que a gente tem a clareza. Para aqueles que têm acesso a médico, que pode passar a mão no telefone, ligar e recebe médico em casa, parece que foi pouco o que a presidenta Dilma fez. Mas para a grande maioria dos brasileiros, que agora estão se assustando quando tem a visita de um médico em casa, nas periferias das cidades, nos municípios isolados, a presidenta Dilma talvez tenha feito hoje um dos mais importantes atos desse seu governo, que ainda tem muito chão pela frente para seguir ajudando o Brasil a melhorar, levando adiante o trabalho iniciado pelo presidente Lula. Muito obrigado e desculpa o consumo do tempo, senhora presidenta. Parabéns.